começar então. Tá, então, começar pedindo para você já fazer a nossa leitura do pastorino da mensagem de hoje e a nossa prece, por favor. Então, o pastorino hoje nos diz o seguinte: procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde e viva com otimismo e alegria. Então, o pastorino hoje vem nos falando, né, para a gente se aproximar de Deus, porque Deus está conosco o tempo inteiro, né? Mas que nós temos que ver o lado bom da vida, o lado belo, né? Tudo que é bom, né? Agradecer pela nossa fartura, pela saúde, ter otimismo, alegria, né? Eu vou dizer mais, fé e esperança em nossos corações para a gente passar as dificuldades que todos nós temos, né? Sim, porque com fé, a fé traz a esperança, né? São irmãs. E sem isso fica muito mais difícil enfrentar qualquer dificuldade que todos nós enfrentamos, mas com fé fica bem mais fácil, né, Pri? Uhum. Ok, Melinda, pode começar o evangelho, porque depois eu comento até o pastorino. Então, vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece querida, invocando a presença de Deus, nosso Pai maior, sabendo que Ele está conosco o tempo inteiro, é o nosso Pai infinitamente amoroso, justo e bom, e está conosco em todos os instantes. Agradecer ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, aos benfeitores responsáveis por este trabalho e ao nosso anjo da guarda, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para estudarmos um pouco da tua palavra, para podermos ter um entendimento e aplicar na nossa vida diária. Te pedimos também, Senhor, que abençoe a cada um que participa desse estudo. E abençoe também Mercedes, que não se encontra conosco, nem a Kátia. Que elas e seus familiares, seus vizinhos, possam ser abençoados nesse instante, Senhor. E que eles possam sentir o lenitivo em seus corações. Mas vamos ampliar, Senhor, o nosso pedido para todos nós que nos encontramos no planeta Terra. Que cada um de nós possa sentir o teu lenitivo, Senhor, o teu amor, vindo do alto da cabeça, indo até a ponta dos pés, abençoando todo o corpo físico e espiritual. Mestre Jesus, vamos pedir também que os médicos espirituais, nossos benfeitores, possam fluidificar as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, mental e espiritual. E desde já agradecemos e pedimos permissão para iniciarmos mais o evangelho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E eu vou comentar agora, Pri, essa parte do pastorino, que tem a ver com o que eu desenvolvi no estudo de hoje, que é justamente quando ele fala aqui de ter a necessidade de ter leituras salutares e hábitos salutares, de conversa edificante e procurar, eu diria, não só ler, ouvir, assistir TV e tudo mais. Por quê? Porque, assim como o planeta, nós temos as nossas pequenas psicosferas. E se a gente fica ligado só nessa coisa da violência e tudo mais, ou de coisas não saudáveis, a tua psicosfera está contaminada com aquilo. Então, como nós somos rádios emissores e receptores, o que a gente vai encontrar e atrair para a gente é isso. Ainda mais, por exemplo, eu aqui que vivo na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente violenta, se eu ficar, digamos, só fomentando a violência, o medo da violência em mim, é claro que eu vou ser vista mais facilmente por marginais, por bandidos, porque, de certa forma, eu estou emitindo essas vibrações. Era isso que eu queria comentar, porque tem a ver também um pouco com o que eu fiz do estudo hoje. Então, por favor, pode iniciar o estudo, Pri. Você está sem som, você desligou. Nosso estudo de hoje é Marcos 13, 24 a 27, que fala do sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu,
e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, hoje, o que eu peguei foi Emmanuel, mais uma vez, né, com a psicografia de Chico Xavier, o livro A Caminho da Luz, capítulo 25, que fala do Evangelho e o futuro. Ele diz o seguinte: um modesto escorço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição, daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi conduzido naturalmente às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos. Aí eu posso até lembrar, né, que Jesus chegou e dividiu a história, né, em antes de Cristo e depois de Cristo. E ele continua: mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios por favorecer doutrina de violência oficializada. Debalde enviou o Divino Mestre, seus emissários e discípulos mais queridos, ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude de sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pela estrada do conhecimento. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos da lei da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia, em nome da civilização cristã do Ocidente. Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição. Espera aí que eu me perdi aqui.
do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade... Peraí, que eu me perdi de novo aqui. Toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e da escolha. E a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo, ao qual sucederá. E aí ele vem comentando que esse livro foi feito, né, foi escrito em 1938, antes da reunião angélica do Sistema Solar que ocorreu em julho de 69, da qual fala da transposição, né, da pátria do Evangelho. E vem dizendo que isso vai passar. E continua. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago da nossa alma. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dois chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos escolhidos. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura. Feita... Peraí, que eu me perdi aqui de novo. Feita. Vou repetir a frase. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, fraternidade e redenção. Então, assim, o texto é bem longo, né, mas ele vem citando, se eu não me engano, acho que é o último capítulo desse livro, em que ele vem fechando essa questão, né, que as trevas passarão, né, a gente tem que pensar que todo dia o sol nasce, né, e tem um ciclo. O sol nasce, tem a manhã, passa a tarde, vem a noite onde as estrelas brilham. E no outro dia tem um novo alvorecer. Então a gente tem que se lembrar disso. Gostei muito quando ele falou que, assim,
acaba sendo necessário, né? A gente, muitas das vezes, não aprende no amor, acaba aprendendo na dor. Mas essa transformação é necessária. E no meu evangelho de hoje, eu estava lendo o capítulo de muitos dos chamados e poucos escolhidos, que vem falando, no item que eu estudei, vinha falando que não adianta falar que é cristão, tem que vivenciar o que Cristo nos ensinou. Então, acho que tem tudo a ver com isso que ele vem falando, né? E os tempos, a mudança está acontecendo, a gente sabe disso. E a gente tem que mudar sempre para melhor o mais rápido possível, sabendo que todos fomos criados simples e ignorantes e a felicidade, né, a transformação de todos nós será efetuada, cada um levando um tempo, né? E abençoar, assim, e agradecer os nossos estudos, que tanto nos fortalece, clarifica as nossas mentes e que possamos vivenciar isso o tempo inteiro, né, Cris? Sim, eu acho que a palavra-chave de tudo que você leu aí é cristianização, porque ele faz uma narrativa da transformação da nossa sociedade ocidental, dos equívocos que vêm sendo cometidos e da necessidade da cristianização. E aí eu vou até bem mais longe, porque aí também fala a coisa do aceitar e servir a Jesus. Mas eu vou mais longe, eu vou aceitar servir ao amor, à fraternidade, porque a gente sabe que boa parte da humanidade não reconhece Jesus como enviado de Deus, mas nem por isso deixam de ser filho de Deus, ou mesmo de muitos deles merecerem mais um lugar privilegiado na espiritualidade do que muitos que se dizem cristãos, porque a questão não é quem você segue, a gente sabe que Jesus é a personalidade, o que importa é esse Cristo, que esse Cristo está em Buda, está em Confúcio, está em todos aqueles que trouxeram a palavra de amor para a humanidade, né? Bom, Pri, eu não achei no Pastorino, tá? Olhei todos os 8 volumes, essa passagem eu não achei, então o que que eu fiz? Rezei bastante, pedi uma inspiração para tentar pesquisar e achar uma tradução para a gente entender um pouco essa parábola, e pretendo ter sido coerente, você depois vai ajudar a analisar se eu alcancei alguma coerência, mas eu acho que pelo que você leu aí, até que eu alcancei. Eu até gostaria que você relesse o Evangelho de hoje antes de eu começar, pode ser? Por favor, Pri. O evangelho de hoje diz: Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande glória, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Obrigada, Pri. Então, eu vou ler o que eu pesquisei e escrevi aqui, depois a gente comenta. Vamos lá. A interpretação mística desta passagem se torna difícil, porque simbolicamente o Sol representa o autoconhecimento e a Lua a intuição. E é impensável imaginar que na vinda do Filho do Homem ambos deixem de emitir suas luzes. Mais fácil é aceitar que se trata da alegoria de uma subversão da realidade vigente, onde a luz do Sol e a claridade da Lua representam as luzes primordiais do mundo material. Então, se entendemos a vinda do Filho do Homem não como o retorno de Jesus plainando em nuvens, até mesmo porque a parábola não fala em retorno do Filho do Homem, mas em sua vinda, podemos interpretar como nascimento, ou melhor, consolidação de uma nova humanidade cristianizada, que já não necessitará de iluminações externas, entendendo isso aí também de uma dependência a templos religiosos materiais, mas uma humanidade que já traz em si a capacidade de ir paulatinamente aumentando sua própria luz interna, que conhecemos como a chama crística interior. Claro que esta consolidação de uma nova humanidade
não se dará sem as grandes tribulações que já nos dias de hoje ocorrem por toda a superfície do planeta, pois além de um ajuste energético do próprio globo terrestre, contaminado por séculos por uma psicosfera tóxica de orgulho e egoísmo, emanada por uma humanidade animalizada, ainda enfrentamos também tragédias provocadas por espíritos encarnados ainda muito embrutecidos e entregues à barbárie de seus instintos animalizados, e que aqui estão encarnados justamente para que a justiça divina se cumpra, de terem a chance de renunciar ao mal antes de um possível degredo planetário, como aconteceu com os habitantes rebeldes de Capela, que ao nosso planeta foram enviados para, por sua inteligência mais avançada do que os habitantes do planeta da época, ajudar a humanidade de então a superar o degrau do planeta primitivo, tornando o planeta de provas e expiação que agora vemos evoluir para um planeta de regeneração, onde o mal, embora ainda exista, não mais predomina no coração dessa nova humanidade que deixou nascer dentro de si o Filho do Homem. Então, essas conclusões a que eu cheguei é justamente pensando nessa história também da humanidade, que vem cometendo vários equívocos, mas que a gente já vê lampejos dessa nova humanidade surgir já lá desde a década acho que do pós-guerra. Você começa a fundação da própria ONU, você começa a fundação, o surgimento de vários agrupamentos, instituições que têm um pensamento diferente do anterior à Segunda Guerra Mundial. Você tem, por exemplo, um Greenpeace, você tem a Anistia Internacional, você tem várias coisas que já têm esse pensamento de preservação da vida, da dignidade, da fraternidade, da justiça. E essas conclusões que eu cheguei aqui, que eu coloquei no papel, é justamente sobre isso. Não é uma tribulação que vem, é uma tribulação que acontece. A gente está vivenciando essa convulsão pelo mundo. A gente está vivenciando o surgimento agora mesmo depois da pandemia, que a gente entendeu como sendo esse momento de interiorização da humanidade toda ao mesmo tempo, mas aí a gente vai ter também, que a gente já chegou a essa conclusão, da exacerbação depois disso, tanto de quem já tem a sua luz, de aumentar a sua luz e a prática do bem, e muita gente nessa interiorização acabou descobrindo mais o que é essencial e bom da vida e optou por isso, mas também, por outro lado, a gente também tem a exacerbação do mal. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, agora, esse último ano, 72 casos de feminicídios. A gente tem o surgimento da extrema-direita no mundo inteiro. A gente tem massacre, gente que pira, pega uma arma, sai matando. Quer dizer, a gente tem as duas coisas, quer dizer, acontece agora. Por que acontece agora? É uma figura que se usa muito. Não dá para você faxinar uma casa sem bagunçar antes. Então, você tem que ter essa tribulação, até como comentei aqui, o próprio planeta ele tem que fazer essa mudança energética. Esse planeta que, como eu citei aqui, intoxicado há séculos e séculos por uma psicosfera de ganância, de ira, de egoísmo, de todos os sentimentos ruins que a humanidade, infelizmente animalizada, ainda guardou em seu coração. Isso tudo tem que ser trocado. Isso tudo está sendo trocado paulatinamente, mas às vezes até as rupturas, aí eu vou para a parte material da natureza, porque parte do espiritismo, por exemplo, o espiritualismo fala muito disso, e grandes tempestades, às vezes, estão denotando no mundo material a limpeza do astral, a destruição do astral, de nichos do mal, que quando eles são destruídos, eles são traduzidos no mundo material como tempestades. E também outras convulsões várias, até porque tudo tem que ser transformado. A faxina está sendo feita, é o momento que a gente está vivendo. E como eu coloquei aqui, até esses nossos irmãozinhos
infelizes que estão promovendo o mal no mundo ainda e provocando tragédias, mas é a oportunidade que eles estão tendo para se, não digamos regenerar numa vida, mas optar pelo caminho da regeneração para ter o direito de ficar aqui. Porque esse planeta é transformado em planeta de regeneração, ele energeticamente não tem como abrigar ainda os seres humanos muito inferiorizados, e eles serão degradados como um dia os de Capela foram para cá, eles serão para o outro mundo, ainda em caráter primitivo, para ajudarem também esse mundo a evoluir. Porque eu sempre digo, comparo Deus a um grande relojoeiro suíço. Ele criou um universo com leis espirituais e materiais que funcionam plenamente e harmoniosamente, espiritualmente falando. Isso tudo está acontecendo, a gente está nesse processo de transição. Então, esse céu que se escurece, o sol que se apaga e a luz que se apaga, na realidade é só isso, uma alegoria material, porque essas instituições materiais, elas precisam ser apagadas. Precisa ser apagada essa dependência de templos religiosos, precisa ser apagada essa dependência de pessoas de que o meu líder espiritual falou. Não, o líder espiritual que a gente tem é a chama crística dentro da gente, é Deus, é a consciência e pronto. Para que esse novo Cristo, esse Cristo venha planeando, não exteriormente, mas dentro de nós. Dentro de nós ele começa a fluir e transforme a cada um de nós, transformando toda essa humanidade para essa vinda do Filho do Homem dentro de nós e na humanidade como um todo. O que você acha, Pri? E desculpe a voz, que eu estou muito tempo calada, a voz fala. Não, isso mesmo, né, Cris? Aí eu fui anotando aqui algumas coisas que você falou, a questão o sol, né? Você falando que é a luz, a lua, a intuição, e relacionando isso com as luzes do mundo material, né? E a gente pensar que é um ciclo mesmo, né? Conforme eu falei do dia, que nós temos, né, a cada dia o sol nasce, e depois, né, nós temos a manhã, a tarde, a noite, as estrelas brilham durante a noite, e no outro dia, né, nós temos um outro dia. Ao acordar no outro dia, nós temos aquele ciclo se repetindo. E acho que isso é muito importante, né? Quando você fala da questão da consolidação de uma nova humanidade com sua própria luz, aí eu lembro do ensinamento de Jesus que falava para a gente brilhar a vossa luz, né? Que possamos colocar a nossa luz interior em atitudes, em serviço, em melhoria para todos nós, né? Porque com a nossa pequena chama, né, eu vou falar que eu sou um vagalumezinho, né, que vai piscando assim, aquilo bem fraquinho. Mas se você pensar vários deles juntos, a iluminação já aumenta, né? E nós sabemos disso, que nós estamos em sociedade para um ajudar o outro, né? Para enquanto o meu estiver apagadinho lá, o seu tá aceso aí, eu consigo ver o seu, né? E depois a gente vai intercalando para um poder ajudar o outro, né? E que a gente ainda sabe que por conta esse período obscuro que a gente ainda vive, né, é necessário para a nossa transformação. E não sei se é necessário, acaba sendo necessário, né? Porque a gente precisa passar pelas nossas dificuldades, poder fazer essa limpeza, né? Conforme você falou a questão da faxina, quando você dá a faxina, você tira os móveis todos do lugar, né? Para poder limpar ali na parte menos visível, e assim poder fazer essa limpeza. E a gente sabe que o planeta Terra já foi um mundo primitivo, né? Agora estamos nas expiações, na parte da provas e expiações, mas que vai chegar a regeneração. E que na regeneração o mal ainda vai existir, porque não é um mundo superior, né? Vamos dizer assim, ainda é intermediário, mas que ele não predomina. Não E predomina principalmente no coração dos homens. no coração dos homens, isso mesmo que eu ia falar, porque, conforme você disse, né, ainda tem muita maldade nos corações, mas que a gente lembre, Pastorino, que tem muita coisa boa, né, que a gente possa propagar esses exemplos, né, atuais, como o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho belíssimo, e tantos outros anônimos, né, às vezes um vizinho nosso, um conhecido, que vai lá levar um prato de comida àquele irmão de rua,
né, que vai lá levar uma palavra, né, aquelas pessoas que vão levar um conforto aos doentes nos hospitais, né? Quando vê aquele irmão em situação de rua, que dá um sorriso, que olha no olho, né? Vamos pensar nas pessoas que têm altos cargos, vamos pensar neles quando eles vão lá e dão um sorriso ao entrar no seu local de trabalho, cumprimentam o porteiro, cumprimentam aquele que faz a limpeza, né? Então, assim, as pessoas simples, né, que aparentemente, né, simples na questão do dinheiro, mas que pode ter uma iluminação muito maior que a nossa. E essa é a verdadeira caridade, né, Cris? A gente dá o que nós temos, né, dá um sorriso para aquele que está triste, fazer algo de bom para o nosso próximo, né? Porque assim a gente consegue aumentar essa nossa luz, consegue essa conexão com Jesus, com Deus que está no nosso interior, e a gente vai se melhorando cada vez mais, né, Cristina? Você está falando aí o negócio da luz interior, da própria luz. Aí eu fui lá atrás no estudo que a gente fez sobre o nascimento de João Batista. Era o novo homem, lembra? Que Zacarias, o intelecto que se une a Isabel, a intuição para o nascimento. Pois é. Aí eu estava pensando aqui, enquanto você está falando, a questão da pandemia, Pri. Esse vírus que cientificamente é quase que inexplicável, porque ele não se comporta de maneira, digamos, coerente. Ele é individualizado em cada pessoa, mas que essa pandemia que fez com que a humanidade toda se interiorizasse no mesmo momento. E aí, nessa interiorização forçada, que o externo forçou, que venhamos e convenhamos, não se daria por opção, teria que ser forçada mesmo exteriormente. Quem tinha já algo dessa luz conseguiu passar esse tempo de isolamento até bem, entre aspas, porque não dá para ficar bem sabendo que pessoas estão morrendo, etc. Mas, tipo assim, criou para si uma atmosfera, aí a gente vai falar ali do Pastorino, lá no começo, criou para si uma atmosfera salutar, de leitura salutar, de tudo, de coisas boas para manter a sua sanidade, não só física, do resguardo físico do vírus, mas a sua sanidade mental, psicológica e espiritual, naquele momento de tensão planetária. E a gente viu que outro lado também aconteceu. Com quantos casamentos acabaram, porque as pessoas simplesmente acabaram revelando o pior de si. Teve gente que se suicidou porque não suportou. Quanta gente entrou em crise de ansiedade e ainda não conseguiu sair, porque, de repente, elas não conseguiram ainda fazer essa conexão com essa chama crística interior, que é o que nos mantém saudáveis em tudo. Não que, eu já me conectei com a minha chama crística, não vou adoecer. Claro que a gente vai adoecer, até porque essa conexão não é perfeita. Se fosse perfeita, Jesus não deu um espirro, mas ele é Jesus Cristo, a conexão é perfeita, a nossa é falha. Mas esse início de conexão que nós tínhamos conseguiu nos manter, entre aspas, saudáveis espiritualmente nesse período. E eu digo até mais, essa interiorização fez que cada um, mal ou bem, meditasse o que quer da vida. Tem gente que saiu da pandemia, tipo assim, chutando balde. Eu quero beber muito, eu quero dançar muito, eu quero fazer tudo o que eu não podia fazer enquanto eu estava preso ali naquele lugar. É a pessoa que optou pela vida material. E aqueles que optaram pela vida espiritual e pensaram, gente, a vida é um milagre. A vida é um milagre e é um sopro que eu não posso desperdiçar com coisas superficiais. Geralmente são pessoas que buscaram mais o caminho do autoconhecimento, do estudo, da espiritualidade e da caridade. Ou seja, eu volto a dizer que é o momento da separação do joio e do trigo. Para mim, Cris Rivas, eu acredito que a pandemia é a decisão de cada um se tornar joio ou trigo dentro do seu coração. E daí é que nasce a formação dessa nova humanidade, essa consolidação, enquanto os nossos irmãozinhos, que infelizmente ainda optam pela materialidade e o mal nessa materialidade, sinto muito mais.
terão que ser mandados para outros lugares. Concorda comigo nisso? Sim, Cris, é essa questão da pandemia, né? Quanta foi assim a questão quando você vai falando da questão da transformação, assim, quanto o mundo foi balançado em torno, né, de cada um ter aquela sacudida, né? Acorda para a vida e a Nem tudo. união, né, de todas as, não, nem todos, mas a questão da união das nações para vencerem o vírus, né, para ver a vacina, para descobrir uma forma de ter uma vida mais, vamos dizer, mais saudável, ou aqueles que estivessem com Covid tivessem uma vida humanizada. Até me lembrei daquela enfermeira, né, da luva com água, né, que propagou, foi do Brasil, mas que propagou porque as pessoas se sentiam acolhidas naquele momento, né, conforme você falou, não dava para a gente ficar feliz, porque tantas pessoas, né, desencarnaram, e assim, mas a gente realmente visualizar e agradecer a Deus todas as oportunidades, né? Porque naquilo que a gente vê um mal com a nossa visão limitada, Deus tira um bem de tudo, porque conforme você falou mesmo, né, Deus, o criador do universo, tem leis universais e Deus é amor. Então as suas leis são leis do amor. E eu volto até para o Emmanuel quando ele diz que muitas das vezes a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, Porque porque a ainda não gente evoluímos. de visualizar, né, de ter essa orientação espiritual mais acertada, mais próxima a Jesus. E toda vez que a gente faz algo bom, a gente está se aproximando de Deus, porque Deus está dentro de nós, Deus está ao nosso redor, né? Nós temos a centelha divina. Então, que a gente possa sempre tá buscando essa luz interior, esse Deus dentro de nós, né? Conforme você falou também, cuidando da vida, né? Hoje em dia a gente já tem a visão de que não adianta só cuidar do homem, né? Tem os animais, tem as florestas, então tem Somos todo um... irmãos de toda a vida. Pri, infelizmente, eu vou ter que te interromper, porque a gente tem só 2 minutinhos. Aqui está avisando o relógio. Vou pedir para você fazer a nossa oração de encerramento, tá bom? Me Tá perdoa. bom. Não, sem problema, já fechei, Cris. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de bondade, por essa oportunidade divina, por essas bênçãos que chegaram até nós, que ela possa ser espalhada em todo o planeta, Senhor, para os irmãos que estão nos hospitais, estão nos presídios, estão em situação de rua, estão nas localidades violentas, nas localidades em guerra, Senhor, nas localidades que não têm um saneamento básico, mas que eles possam enxergar que Deus está com eles, Senhor, assim como nós podemos perceber em todos os momentos de nossa vida, inclusive naqueles mais difíceis. Então, Senhor, com o coração profundamente grato por mais um estudo da Tua Palavra, pedimos permissão para finalizarmos esse evangelho de paz e de luz, que possamos propagar esses bons ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Pri, enquanto você fazia oração, eu vim aqui, escolhi aqui a esmo o nosso estudo da semana que vem, que é Lucas 9, de 49 até 56. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Também está em Marcos 9, 38 a 41. Tá certo, Cris. Você vai pôr lá no grupo, né? Lucas 9. Sim, 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 claro, com certeza. E agradecer você estar aqui